Eleições 2014. Recadastramento eleitoral em Maratá e Parecis Novo a partir da semana que vem. Denúncia. A manchete com letras garrafais, a principal manchete do Progresso desta semana. Rose, a vereadora, denuncia ratos no museu e material mofado na biblioteca. Ratos, os bichinhos mesmo, né? Os roedores. Não são os grandes. Andam fazendo várias acusações de ratos em várias instâncias dos poderes, que a gente precisa deixar claro. A denúncia da vereadora Rose é quanto aos ratos no museu da biblioteca, em material mofado na biblioteca. A vereadora Rose, do PP, disse que está envergonhada com a situação do acervo do Museu Literário de Montenegro. Ela fez o pronunciamento na Câmara Municipal diante de membros do Conselho Municipal de Cultura e escritores montenegrinos. A matéria está na página 6 do jornal e essa denúncia também repercute nas redes sociais de que o acondicionamento de livros e jornais, inclusive jornais históricos, como é o caso do jornal Progresso, que estão sendo desfeitos, né, pela ação do tempo e dos ratos. Mas eu queria deixar mais tranquila a vereadora Rose. Esse problema não é de agora. Eu estou lendo aqui as manchetes do Progresso de 3 de maio de 1903. Aconteceu em Londres. Se acontece em Londres e Montenegro, né, pode acontecer também. Refere um jornal de Londres que a parte norte do Strand, naquela capital, vê-se de noite invadida por um aluvião de ratos. Atribui-se esta calamidade à derrubada de casas feita naquele bairro para a construção da grande Holbert Street. Um grande restaurante das imediações teve que fechar suas portas, porque as mesmas ratazanas, depois de terem destroçado 1.700 guardanapos, quebraram uma enorme quantidade de garrafas de vinhos caríssimos e de cerveja. Coisas preciosas, né? A vereadora está preocupada com livros. Né? E na Inglaterra, em 1903, segundo relatou o Progresso àquela época, as ratazanas tomaram conta e quebraram até vinhos caríssimos, fechando as portas de um restaurante. Brincadeiras à parte, o problema é grave. Né? A biblioteca passava, ou havia um projeto de passar por uma reforma, o negócio todo parou. Agora me parece que querem levar a biblioteca outra vez lá para o prédio da Fundarte, né, pelo que eu li hoje. E enquanto isso funciona lá no Parque Centenário, onde era o restaurante, de forma bem menos apropriada, e parte do material que não cabe lá no Parque Centenário está acondicionado desta forma a propiciar que ratos e umidade destruam o patrimônio literário de Montenegro. O Rio Caí é nosso. Empresário recolhe entulhos do fundo do Caí e encontra até fogão. O proprietário da Areia São Pedro, Gilberto Isse, falou sobre a retirada de lixo realizada em um ponto de extração de areia, cerca de 1h30 de viagem abaixo do Porto das Laranjeiras. Junto com a areia são recolhidos pneus, garrafas, redes, lonas, garrafas de óleo e até pedaços de cones de sinalização de trânsito. Aliás, é o lugar disso tudo, né? No fundo do rio. É onde vai parar tudo, né, que nós descuidadamente descartamos de forma irresponsável. Coliformes fecais. Olha os teores de coliformes hoje em Montenegro. Lá na RS 240, sob as pontes, 240. E no centro de Montenegro, no cais, 50 coliformes fecais. São dados do laboratório da Corsã dos índices de coliformes fecais no nosso Rio Caí. Depois o nosso convidado, o Tenente Soares, vai falar também, né, sobre esses cuidados, né, em época de chuvas, né, setembro, me parece que é o tempo das enchentes, e como parte da Defesa Civil a gente vai ouvir sobre esse assunto também. O tempo, sexta-feira de 12 a 23 graus aqui na cidade, e o tempo é nublado com chuvas.
No sábado, a temperatura mínima é de 11 graus e a máxima de 24 e há sol entre nuvens. No domingo, temperatura mínima de 11, máxima de 25 e sol entre nuvens também com algumas chuvas. Vereador Renato Krantz cobra fiscalização para carros de som nas ruas da cidade. Providências para coibir excessos na sonorização de estabelecimentos comerciais como lojas, bares e restaurantes, casas de espetáculos e principalmente carros de som que circulam pela cidade, em especial nos fins de semana. Esse foi o objetivo da reunião na Câmara esta semana, proposta pelo vereador Renato Krantz, do PMDB. Marcos Gribler, essa discussão já é de mais tempo atrás, não é? E falta fiscalização ou uma lei complementar que defina exatamente os limites desta propaganda ambulante e sonora? Boa noite, Vitor, boa noite, Tenente Soares, boa noite, amigos internautas do nosso Grupo Progresso. Nós já temos leis suficientes para tudo, Vitor. O que falta é fiscalização nesse sentido e respeito também, né? Os equipamentos cada vez mais potentes, mais competentes e efetivamente acredito que a falta de fiscalização sem dúvida Faltam fiscais à Prefeitura Municipal? Ou falta, como diria um político, falta vontade política? São tantas as necessidades que existem, as necessidades que existem no padrão, a legislação tão complexa que a Prefeitura até faz essa fiscalização, mas não constantemente. Então, quando passa um tempo sem fazer, o pessoal vai tomando canto. É um problema, não tem a menor dúvida, diz respeito à questão do som, né? No novo plano diretor, a legislação toda, ela não trata só de obras, né? Ela trata também do Código de Postura. Isso está regulamentado, isso vai, quando entrar em vigor, com certeza, é mais uma arma para a fiscalização poder trabalhar. De tudo que se fala, nós sempre voltamos ao assunto plano diretor. E com certeza o nosso convidado hoje vai abordar isso com mais propriedade. Essa falta que faz um plano diretor moderno e já em vias de sofrer atualização, né? Sem dúvida. Nós, Vitor, temos muito para aprender com os bombeiros, né? São só chamados para apagar fogo, legítimos apagadores de fogo. Mas, na verdade, devíamos ouvi-los muito antes disso, né? Então, estamos vendo aí mercado público, estamos vendo boate-kiss, estamos vendo uma porção de desgraça aí, né? Um tecido social saudável, né? Haveria de ter essa participação de polícia, bombeiros, políticos, cidadãos comuns, enfim, da sociedade civil como um todo e completamente, participando destes debates e construindo esta sociedade, né? Sem dúvida, sem a menor dúvida. Nós precisamos disso. Marcos Gribler, semana passada eu não pude estar e assisti algumas partes, né, porque eu estava trabalhando, e depois assisti os vídeos do programa da semana passada em que tu e o JB Teixeira conduziram um programa admirável. Meus parabéns. Gentileza tua, admirável pelo JB. Não, foi pelos dois. E fui assistir durante a semana no site do jornal O Progresso e constatei que foram recordes de audiências. Olha, que maravilha. Recordes de audiência. Coisa boa. Não sei se o pessoal percebeu aí. Foram o maior número de visualizações da história do programa. Nossa, que coisa boa. Quase 300 visualizações em alguns dos vídeos, né? Que coisa boa, coisa boa. Eu acho que foram os funcionários públicos interessados naquele assunto que aqui foi tratado, né? O nobre colega Marcos Gribler, que já fez parte desta máquina, né, pública, defende ou defendeu que 50% dos cargos em comissão poderiam ser extintos e a máquina conseguiria trabalhar devidamente azeitada.
Não tenho dúvida, Vitor, a máquina pública, isso eu aprendi na prefeitura, não tinha essa ideia quando eu fui vice-prefeito. Tem muita gente competente de carreira, como tem na Brigada, como tem no Corpo de Bombeiros, coisa e tal. E quando o político entra e traz a sua assessoria, isso é importante, são as ideias novas, isso também é importante trazer sangue novo para dentro da prefeitura, ele tem que necessariamente aproveitar. Eu te diria que nós temos gente, por exemplo, na prefeitura aqui próximo, do mais alto nível de competência administrativa, conhecedores da matéria, como com certeza vamos encontrar na Brigada. Então, eu acho que tem que trazer sim gente, tem que ter CC, mas pode diminuir radicalmente, no início assim de 50%, com certeza, porque vamos encontrar nos próprios do município muita gente boa. E eu dei o exemplo aquele dia para o JB, de uma coisa que a prefeita Madalena fez muito bem. A prefeita Madalena, ela não deixava os seus CCs fazerem cursos. Eu e o prefeito Preval tínhamos outra ideia. No início do governo, sim. Depois, não. Porque quem tem que ter conhecimento das matérias são os funcionários de carreira. Então, eu também acho, Vitor, que nós tínhamos 3 ou 4 secretários da prefeitura, a grande maioria dos cargos de FG também eram funcionários. Então, eu acredito realmente que deve diminuir. Nós temos aí cargos a nível, principalmente, Triunfo tem 5 vezes mais que Montenegro. O Estado, a União... Isso deve ter alguma explicação aceitável, né? Que Triunfo tem 1/3 da população de Montenegro e 5 vezes mais cargos em comissão. Chega a ser assustador. Mas essa é uma realidade que a gente tem que discutir, a sociedade tem que discutir sem a menor dúvida. Tranquilo. Marcos Gribler, vamos começar então o nosso programa propriamente dito com o nosso convidado. Eu pediria que tu o apresentasse e começasse a questioná-lo. Nós temos uma prática aqui, Tenente Soares, que é tratar bem, começar a entrevista tratando bem o convidado. Quando você se sentir em casa, a gente aperta Vitor, de forma a lhe arrancar. Só quero dar boa noite, em primeiro lugar, aos senhores, aos internautas que nos assistem, e digo que eu me sinto em casa, porque eu estou em Montenegro ainda. Eu quero dar boa noite a vocês, aos internautas. Quero dizer que eu me sinto em casa porque eu resido e moro em Montenegro e, como diz assim, não sou filho de Montenegro, mas já me considero, pelos anos que eu moro aqui, e tenho filhos que nasceram aqui, moram, residem, convivem com pessoas, com as amizades dentro de uma sociedade, que eu digo que, meramente de passagem, algumas pessoas que eu vi vocês comentarem em situações, leis, gestões, código de postura, tem um avanço, mas pode ser avançado muito mais, com mais ênfase. E isso tem que ser tratado nas escolas. A questão de postura, do código de postura, plano diretor, já tem que vir essa educação lá do âmbito escolar. Tenente Soares, eu quero só dizer uma coisa para ti, Vitor, quem vai apertar aqui é ele, porque ele é um sujeito espetacular, uma personagem muito boa, trabalhamos junto, tivemos sucesso em algumas empreitadas juntas, outras não conseguimos, mas o Tenente Soares é muito dedicado, é um apaixonado pela profissão e com certeza nós ganhamos muito quando ele entrou lá no Corpo de Bombeiros. Eu acompanhei, muitas coisas se modificaram, nem todas as coisas que ele queria, mas a grande parte ele teve sucesso com o trabalho e o empenho dele. Tenente Soares, levando em conta mercado público de Porto Alegre, Boate Kiss, como estamos em Montenegro? Estamos sujeitos a uma desgraça dessa ou não? Eu posso dizer para os senhores assim, mercado público de Porto Alegre, se os senhores olharem as gravações do incêndio, vocês vão ver que o mercado público era um mercado dotado de prevenção de incêndio. Se estava em dia ou não posso dizer para os senhores, mas eu posso dizer que ele tinha as dotações necessárias. Mas ocorreu o sinistro, a demanda, a proporção, ocorreu como se fosse um horário impróprio.